Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero lhe fazer uma pergunta: Jesus volta ou não volta? Eu quero trazer uma palavra hoje aqui sobre o livro de 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 3, quando ele diz: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo a sua própria concupiscência, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os dias em que os pais dormiram, todas essas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então está aqui Pedro avisando que no final dos tempos ia aparecer escarnecedor, dizendo: cadê a promessa que Jesus vai voltar, se ele ainda não voltou? Então eu peço a você que permaneça nesse vídeo, assista até o final sob a pergunta: Jesus volta ou não volta? Então os escarnecedores, eles estão aí, dizendo que desde o começo que é falado que Jesus volta e ele ainda não voltou. Pois eu quero lhe dizer que graças a Deus que ele ainda não voltou. Quando nós voltamos aqui para o livro de Gênesis, capítulo de número 3 aqui, vamos fazer aqui uma introdução para poder você entender melhor se Jesus volta ou não volta. Então aqui, o capítulo de número 3, capítulo de número 6, versículo 3, então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito com o homem para sempre, porque certamente ele é carne. Entretanto, serão os seus dias 120 anos. Então, Gênesis capítulo de número 6, versículo 3, o Senhor diz que agora o espírito dele não vai permanecer mais no homem para sempre, porque ele é carne. Ele está falando aqui depois do pecado de Adão lá no Jardim do Éden. Então, para nós entender, ele diz que é 120 anos. Mas aqui no versículo 1, aconteceu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, lhe nasceram filhos e filhas. Eles cresceram e a maldade se multiplicou. Então Deus anunciou a Noé sobre o dilúvio. O que eu quero que você entenda, que quando ele anunciou o dilúvio foi pregado naquele período do dilúvio 120 anos. Noé anunciou a todas as pessoas sobre o que ia acontecer. A pregação de Noé era essa: Deus vai destruir todos vocês. E eles não acreditaram. Deus fez de tudo para que o homem não fosse destruído. Imagine você e eu, o Deus criador de tudo, mas ele fez o homem mais de semelhança dele, formou o homem da terra com suas mãos, soprou no fôlego da vida, dando a ele vida. Agora Deus manda encher uma arca de toda espécie de animal, e agora só vai escapar 8 pessoas. Imagine como Deus ficou numa situação dessa. Deus não queria, como ele ainda não quer, destruir ninguém. Mas para você entender se Jesus volta ou não, por isso que eu estou fazendo aqui essa introdução aqui sobre o dilúvio. Então Noé começou a pregar, e a pregação era essa: ei, se converta que Deus vai destruir toda a humanidade. 120 anos, quando ele diz no versículo, agora a idade do homem é 120 anos, para quê? Olha como Deus é justo, para que mesmo nascendo uma criança,
ouvisse aquela pregação, porque se tivesse pregado 5 anos, 6 anos, poderia que alguém viesse ter a desculpa. Então Noé pregou 120 anos, dizendo que Deus ia destruir, mas eles não quiseram. Quando nós vemos aqui o texto sagrado, nós vamos ver que depois que tudo estava pronto, que Noé estava na arca, Deus ainda passou 7 dias ainda sem chover. E aí o livro do justo fala que ele trovejou, que ele tremeu terra, que ele relampejou cada dia desse, ele sacudiu a terra para ver se metia medo nos homens, e os homens não. Então quando pensou que não, chegou a água, mas ninguém acreditava que isso ia acontecer. E aí chegou a água. Naquela hora eles pediu a Noé que abrisse a arca para eles escapar e servir ao mesmo Deus. Mas Deus sabia que era mentira deles, conhecia quem era Noé e o coração de Noé, que o próprio Deus fechou a porta da arca. Mas agora sim, aconteceu o dilúvio, foram destruídos, só sobrou Noé. E aí quando a família de Noé sai em terra depois do dilúvio, rapidamente começaram a fazer as coisas erradas, e o homem ficou nessa situação que ficou, que veio Jesus. Veio Jesus porque não havia mais nenhum justo na terra. E Jesus veio, nasceu, ele veio completamente o contrário do que o povo imaginava. Nasceu numa manjedoura, né? Ele seguiu ali a carreira dele, pregando o evangelho, operando um milagre, morreu, ressuscitou o 3º dia, mas ele disse que não se turbasse o vosso coração, crede em Deus e crede também nele, que na casa do Pai há muitas moradas. Então ele foi, mas ele vai voltar. Quando nós vamos ver a escritura, o povo viram as nuvens se abrir e Jesus se esconder nas nuvens. Então ele morreu, ressuscitou o 3º dia, apareceu, teve junto com o povo, mas ele prometeu que ia voltar. Mas espera aí, está com muito tempo, né? Com mais de 2000 anos que ele prometeu que ia voltar. O dilúvio foi 120 anos. Eu não sei quantos anos vai ser para a vinda dele, mas os escarnecedores estão aí dizendo que desde o começo que falo e permanece do mesmo jeito. E eu quero dizer para você mesmo que graças a Deus que ele não veio ainda. Eu agradeço tanto a Deus, porque se ele tivesse vindo há mais de 35 anos passado, eu tinha me perdido, a minha família tinha se perdido. Graças a Deus que ele não veio ainda, graças ao bom Deus, ele não ter vindo ainda, senão você que pensa assim, estaria ferrado, nós estaríamos ferrados. Então Jesus volta ou não volta? A Bíblia declara que ele vai voltar, porque ele mesmo foi quem disse que ele ia voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas espera aí, o Senhor falou sobre os sinais, que quando nós visse isso acontecer, estaria perto. E dá para a gente ver só quem estiver cego. O escarnecedor ele cega, mas está acontecendo tanta coisa nessa terra, sinais nos céus, sinais na terra. Peraí, há um sinal no céu? O homem diz que é uma coisa comum, mas Deus deixou a lua e o sol para sinais. Está aqui na Bíblia, no livro de Gênesis. E quantos sinais tem havido? Eclipse solar, eclipse lunar,
tem acontecido tudo. Então agora, tantos sinais para chamar a atenção. Um dia desse era a ovelha andando em círculo, arrodeando direto, vários dias ali, o fazendeiro assustado com aquilo, sem saber. Se você procurar na internet, você vai ver os peixes vindo procurando o seco. Sabe o que é aquilo? É areado, pelo efeito da terra. Então a própria ciência fala que a terra está se distanciando, a lua está se distanciando da terra. A lua, ela ficou para governar a noite, o sol para governar o dia. Muitas pessoas não sabem a influência que a lua tem na terra. Ela comanda muita coisa. Então, se ela tivesse se aproximando, nós sabíamos que a tendência era congelar a terra, mas como ela está se distanciando, é tão mínimo a coisa, mas já mexeu em muita coisa. Esse efeito dos peixes é mexendo na posição da terra. Como mexeu na posição da terra, mexe também com eles. Mas só que pessoas que não entendem isso, os escarnecedores, eles fazem zombar, eles fazem desmentir, eles entram nas redes sociais só para afrontar por uma coisa que eles nem acreditam e nem eles entendem. Então é tantos sinais acontecendo. Então, se a lua está distanciando, você vê a temperatura como está. Aonde eu moro hoje no Ceará, nunca foi quente que nem hoje é. Essas cidades, eu morei em Teresina, capital do Piauí, era a quintura medonha. Eu morei em Mossoró, outra cidade quente medonha do Rio Grande do Norte, mas a nossa não. São Luís do Maranhão era um clima bom medonho. Hoje está ficando quente em todos os lugares. É o homem provando a própria ciência sob o efeito do sol, causando isso, uma temperatura medonha que ela queima a pessoa. A gente sai na rua e sente aquela quentura na cara. Isso tudo é sinal, isso não é efeito do acaso não. Então é tudo acontecendo. O povo ali dele da promessa estão naquela luta medonha, como todos sabem. Então Jesus volta ou não volta? Ele disse que ele vai voltar. Os próprios anjos dizem que com os olhos que vocês estão vendo ele ir, vocês vão ver ele voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Só que aqueles que não acreditam, eles vão ser surpreendidos por um fenômeno chamado de arrebatamento, como muitos chamam isso. O arrebatamento, muitos não acreditam no arrebatamento, mas o arrebatamento também ele vai acontecer, porque ninguém vai poder mudar. Esse arrebatamento, ele vai ser sigiloso, ele vai ser escondido, mas escondido para o mundo, para os seus não, para a sua igreja não. Vai ser num abrir e fechar de olho. Quando a gente chama atenção para refletir, eles dizem que a gente assistiu muito filme de ficção assistiu muito, por isso que está falando desse jeito. Imagina você que tem uma filhinha, você que tem um filhinho, imagina que eles são bebês, eles vão partir no arrebatamento. O papai é escarnecedor, não crê, um zombador, a mamãe do mesmo jeito, mas eles vão ficar na tristeza, vão ficar nessa terra, mas os seus bebês vão partir. Imagine aquele filho, que ele mesmo é quem evangeliza o seu papai, que o filho quer negócio com Deus e o papai não. Aquele papai que evangeliza o filho e o filho não quer negócio com Deus. Quando Jesus voltar, ele vai levar o seu papai e o filho vai ficar sozinho. A mamãe do mesmo jeito, ou seja, vice-versa. Quando a Bíblia diz que vai ter 2 num canto, 2 no outro, vai estar 2 numa cama, vai um e outro não vai. Alguém entende que não vai os 2, não, é porque o evento é geral, vai acontecer geral. Está dizendo que vai ter um casal
dormindo numa cama que vai estar preparado para subir, e vai ter um casal que está em outro lugar, em outra cama, e não estão preparados, então eles não vão subir. Então uma pergunta, se Jesus volta ou não volta, ele vai voltar, ele veio de lá. A promessa que foi feita através dos profetas, do profeta Isaías, profeta Miqueias disse até onde ele ia nascer. O povo não acreditaram, mas não mudaram nada. Muitos não acreditaram quando pensou que não. Maria estava grávida e Jesus estava implantado através do Espírito Santo lá em Maria. Ele nasceu, pregou, zombaram, não receberam ele na cidade do rei, do grande rei, mas ninguém pôde mudar nada. Ele morreu, ressuscitou o terceiro dia, e quando ele vier, ele vai vir sem misericórdia. Tessalonicenses fala, como labareda de fogo, tomando vingança daqueles que não obedece a Deus e nem o evangelho. Então ele vai vir sem misericórdia. Ele veio cheio de misericórdia para arrebanhar o ser humano, para aproximar ele do Pai. Hoje eles zombam dele. Então eu quero terminar essa palavra dizendo a você, graças a Deus que ele ainda não veio. Ainda dá tempo para você e ainda dá tempo para mim, dá tempo ainda para todos que quiseres. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele vai voltar. E vai ser rápido demais a vinda dele, quando vier buscar os seus. Mas depois ele vai voltar como juiz. Aí naquele dia, ele virá sem misericórdia. Então compartilhe esse vídeo no nome de Jesus.